Bom, vamos lá. Boa noite aí, pessoal. Pessoal chegando aí, nossos colegas Fucubia. Estávamos todos com saudade do nosso Fucubia. O nosso programa. Ô, E aí, meu como é Bruno? que você tá, rapaz? Tudo bem? Foi pura? Tudo certinho? Pô, tranquilo demais. Que beleza, hein, cara? Ô, bom te ver. Bom te ver também. Essa, esse confinamento maldito, né, cara? Tá Sim. lascando a gente, mas enfim, a gente vai encurtando a estrada aí, né, cara? Encurtando os caminhos, né? É isso aí. É Pode isso falar aí. não, brother. Ó, antes de eu entrar aqui, a galera já tá aí dentro já, bicho. Ó, Fucubia, a galera tá com sede, hein? É. Com sede, com saudade da parada, né, mano? Porque o Covil Encerrou nosso aqui, quando aí, Denilson? Encerrou quando? Quando foi a última? cara, a última nossa nossa, isso foi ano passado, cara. Nem me lembro assim. A última vez foi nós fizemos uma com o Bruno, discutimos mutação genética, aconselhamento genético, essa parada toda, sabe? Uma pesquisa do Bruno Entendi. Saliba, nosso camarada aqui das ciências sociais, está fazendo doutorado nesse Entendi. tema. Mas Entendi. faz um tempo, cara, que a gente não pratica, né, essa coisa de essa excelente mistura entre a filosofia e os etílicos, né? Sim. Combinação perfeita, uma bomba relógio, mas enfim, Sim. é isso. Então, enquanto a galera tá chegando aqui, já de cara, bicho, te agradecer imensamente pela generosidade de sempre, né? Pela disponibilidade de sempre em estar com a gente. Você esteve aqui pessoalmente, né? No ano passado, enfim, numa conversa com a galera da graduação, enfim, a galera aí recorda muito de você, do tema que você tratou. E para a gente também manter a nossa conexão aí, manter o nosso diálogo, a nossa conversa, né? Você tem Claro, um trabalho claro. legal aí no Rio, né? Aí na Federal Fluminense com a galera de graduação, né? Você também coordena PIBID aí, trabalha com PIBID. Eu também trabalhei 4 anos com PIBID aqui. Devo Sim. retornar agora esse ano com PIBID novamente, que acho que é um projeto que a gente tem que apostar mesmo, né? Sim, Enfim, sim. né? E aí, assim, e hoje a gente vai, assim, hoje a gente topou falar sobre. A gente estava nessa dúvida, né, bicho? Volta, não volta, vamos fazer virtual, e a galera falou, não, vamos fazer, vamos começar esse negócio. Eu falei, vamos embora. Claro, claro. E aí hoje nós ficamos por conta desse tema, né, do papel dos intelectuais na esfera pública. Quer dizer, para Uhum. a gente é um tema muito caro, né, bicho? Muito importante por vários motivos, né? Primeiro, por essa dificuldade que a gente sempre teve, né? Principalmente nós que estamos numa área, somos de uma área de informação, de conhecimento muito acanhada para a esfera pública, de modo geral, né? A não ser o nosso ambiente de trabalho mais confortável, que é a universidade, mas os outros espaços da esfera pública, a gente teve sempre uma dificuldade de inserção, por vários motivos, né? Não só por Sim. acanhamento, mas também por bloqueio do próprio sistema, né, bicho? E agora mais do que nunca, né? E a gente completamente ameaçado e correndo o risco aí de ser escorraçado do próprio lugar de trabalho, né? Enfim, Sim. e acho que a melhor resposta é, de fato, a gente encarar essa parada enfim, e ocupar esses espaços, né? Bom, eu vou, assim, de imediato, cara, passar para você ir, enfim, destrinchar essa parada aí, né? A gente, você topou fazer isso a partir de um texto, né? Que é um texto uma conversa do Foucault com Deleuze, né? Isso. Se chama Os Intelectuais do Poder, o texto está lá, no Microfísica do Poder. Enfim, que é um texto belíssimo, inclusive, né? A relação entre Sim, democracia sim. enfim, eu acho que é importante, nesse momento, inclusive, que a gente está discutindo isso, né? Que é a ocupação da esfera pública e também a gente repensar a nossa democracia, né, cara? Enfim, é um texto denso, mas, enfim, de alguma forma você
faz a apresentação, enfim. Se quiser se apresentar para a galera que está acompanhando aí, os nossos Fucubias aí de plantão. Aí vamos conversando. Aí volta e meia eu vou. Se alguém tiver alguma questão, eu vou repassando para você aí. Você vai. Beleza? Então a gente vai trocando uma ideia aí. Perfeito. Denilson, Manda abraço. então, beleza, vamos lá. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversar com você. Infelizmente, não estamos, né, presencialmente, poder te dar um abraço. Eu coloquei isso aí na mensagem que eu enviei para você. Queria muito te dar um abraço, que a gente tomasse uma cerveja. Adorei conhecer a sua universidade quando eu estive, o seu pessoal. Queria agradecer muito. Quando você fez o convite, eu topei na hora, mesmo sem cerveja, né? Pelo menos só no nome. A pena que não tem uma cerveja para a gente brindar aqui, mas muito obrigado. Tenho muita admiração pelo trabalho que você faz aí na Unimonte. O Alex também, gostei muito de ter conhecido. Aquele outro delesiano que eu esqueci o nome agora também. Péricles, nosso amigo Péricles. Péricles, sim. Canalha que tem aqui. Sim, gostei muito de conhecer o corpo docente, a Bianca. Então, é um prazer estar aqui com você. Obrigado aí pelo convite. E é isso, eu acho que você colocou a base da nossa discussão, Edenilson. Acho que você tocou no ponto. Acho que é importante, sim, a gente falar sobre o papel do intelectual na esfera pública. Agora, você chama a atenção de imediato exatamente da nossa timidez, da nossa carência, né, de inserção na esfera pública como um todo. Esfera pública é um conceito muito específico na filosofia política. Quando você pega em textos, por exemplo, como o Charles Taylor, a esfera pública ela não é de um modo genérico ou geral. A esfera pública ela diz respeito à educação, saúde, é justamente uma esfera secular. Mas como nós estamos falando aqui, é uma esfera pública de um modo geral na sociedade. E aí eu concordo com você, eu acho que a relevância entre diversos pontos, o que você tocou. Primeiro, no nosso caso, nós não temos muito a inserção, é muito tímida o nosso papel como intelectual na esfera pública. E segundo lugar, nós estamos cada vez mais perdendo espaço. Nós estamos cada vez mais perdendo espaço de poder influenciar na esfera pública, ou pelo menos trazer alguma contribuição para a esfera pública do ponto de vista da discussão de ideias. E eu escolhi o texto, tem um texto base, que é o texto do Foucault, Os Intelectuais e o Poder, conforme você falou, é um texto de 1972, de março de 1972, acho que é legal falar um pouco também do texto, concordo com você, é um texto belíssimo, é um diálogo entre os dois maiores filósofos do século XX, entre Deleuze e Foucault. É um texto relativamente curto, mas denso, importantíssimo para discutir justamente essa questão do papel do intelectual na esfera pública. O texto, basicamente é isso, é uma conversa entre Deleuze e Foucault, em 72. Eles colocam uma problemática sobre a qual eu falarei rapidamente, só que eu queria dar um passo atrás e falar o seguinte, né? Quando a gente pensa em intelectual, a gente imediatamente pensa em quê? A gente pensa naquele que trata ideias, né? É aquele que trata justamente no âmbito das ideias, e ali ele fica, e ali ele fica totalmente circunscrito. O que Deleuze e Foucault vão chamar atenção nesse diálogo, né, nesse texto, é justamente essa dimensão de que o intelectual ele ficaria restrito ao plano das ideias e que ele não tivesse uma inserção no plano político. Daí já vê a relevância da gente conversar sobre isso agora, tal como você colocou a base. Segunda questão, antes de entrar propriamente no texto, que eu queria chamar a atenção. Tem um livro interessantíssimo do ponto de vista da erudição, que é do Thomas Sowell, algumas pessoas não gostam muito dele, que é esse livro aqui, que se chama Os Intelectuais e a Sociedade. Foi publicado em 2009. Né? Thomas Sowell é um conservador americano. Lá pelas tantas, ele diz o seguinte, a definição de intelectual, em 2009, definição de intelectual, do trabalho de intelectual. O trabalho de intelectual começa e termina com ideias, sem levar em conta a influência que essas ideias possam ou não exercer sobre a vida concreta nas mãos de terceiros. Então, esse é o imaginário, ainda hoje, de que o intelectual ele desenvolveria, né, todo o seu trabalho, toda a sua função circunscrita ao âmbito das ideias e que não teria influência na vida concreta, na vida política, na vida prática. Foucault e Deleuze, eles vão justamente questionar isso, mas sem rodeios. Quero chamar a atenção de um outro livro também, do Bauman, Legisladores e Intérpretes. Esse livro, ele é todo ele construído, o Bauman escreve esse livro para discutir a relação entre os intelectuais e a sociedade.
E o Bauman já difere um pouco desse diagnóstico do Thomas Sowell, né? O que o Bauman vai mostrar justamente é que os intelectuais, e aí a partir, como sociólogo, a partir de registro histórico, que eu acho bem interessante. Primeiro, o intelectual ele estava muito associado, a figura do intelectual, ela estava muito associada à figura do Estado. E a figura do intelectual, no século XX, onde foi cunhada essa expressão intelectual, ele era justamente aquele que traduziria os anseios do Estado, aquele que explicaria, num projeto iluminista, para os leigos, o que o Estado, o que aquela sociedade nova iria propor. Isso é uma coisa interessante que o Bauman mostra, que você tem na modernidade, com a pós-modernidade, há um divórcio, o intelectual ele deixa de simplesmente servir aos anseios de um projeto iluminista. O que seria um projeto iluminista do intelectual? Seria aquele que esclareceria para as massas, esclareceria para os leigos uma determinada verdade, né? Ele traria um conhecimento universal para as pessoas. E aí a meu ver, nós estamos no âmago do texto Os Intelectuais do Poder, do Deleuze e Foucault. Eu vou ler uma passagem curtíssima, que é uma resposta do Foucault ao Deleuze, curta, que para mim é justamente a crítica do Deleuze, do Foucault, a essa noção de intelectual que era a originária, e ele passa então agora a ter esse intelectual, a nova postura do intelectual, o novo papel. O Deleuze diz, o Foucault diz, o intelectual dizia a verdade àqueles que ainda não a viam, e em nome daqueles que não podiam dizê-la. Vou repetir. O intelectual dizia a verdade para aqueles que ainda não a viam, e em nome daqueles que não podiam dizê-la. 2 pontos, consciência e eloquência. É isso que, para mim, o texto todo ele diz sobre isso. Então, para mim, o texto todo é o intelectual. Antes, a figura do intelectual era aquele intelectual que traria uma verdade, traria uma emancipação. Hoje, não se justifica mais esse tipo de intelectual, e eu gosto muito dessa base que você trouxe aqui. Hoje, o intelectual é aquele que tem que interferir na esfera pública, ele tem que, de alguma forma, participar da política ativamente. O texto, Os Intelectuais do Poder, para quem conhece, eu vou falar aqui uma redundância, mas para quem não conhece, acho que é interessante, né? O texto começa com um questionamento, né? O Deleuze chama a atenção disso, né? Que para algumas pessoas, associar intelectual e política, e associar Foucault e Sartre, 2 grandes intelectuais, à política, era algo normal. Mas associar o nome de Deleuze, não. Por quê? Porque Deleuze seria o teórico, não seria um intelectual investido ali na prática, né? E aí o Foucault diz, eu acho isso estranho. Eu acho justamente estranho porque não existe essa divisão entre teoria e prática. Ou seja, aquilo que você, Edenilson, faz na sua universidade, aquilo que eu faço, não existe essa separação entre teoria e prática. O que nós empreendemos, o que nós fazemos enquanto intelectual, tem uma influência direta na prática, tem uma diferença direta nas esferas públicas. Quer falar alguma coisa? Estou falando Ótimo. Não, ótimo, acho que é isso mesmo. Assim, para começo, esse livro do Thomas Sowell que você citou aí é Os Intelectuais da Sociedade, né? Isso. Então, eu acho que é isso. Assim, talvez essa separação, né? E há vários textos do Foucault, ele vai falar sobre isso. O Deleuze é insistente sobre essa questão, sobre esse pseudo-problema, né, da separação entre teoria e prática, né? Os dados teóricos, os práticos, enfim. E aí essa reclamação, né, que de modo geral as pessoas fazem, e às vezes até em tom de denúncia, né, ao trabalho teórico na universidade, por exemplo, né, ou que é o fato de que se tem muita teoria na universidade, se tem muita teoria e não tem, né, ou seja, as pessoas não põem a mão na massa. Assim, a certo ponto eu entendo um pouco esse argumento meio vulgar, né, assim, eu entendo um pouco, talvez por causa, e aí você foi feliz na escolha do tema, né, na proposição do tema, porque essa coisa, eu acho que essa dimensão da esfera pública, né, essa coisa da ocupação da esfera pública, também pelos intelectuais universitários, por exemplo, né, talvez a gente pague um preço por isso, principalmente nós, como eu já disse para você, nós somos de um campo
né, um pouco acanhado para a ocupação desse espaço, a não ser prioritariamente o nosso campo, né, o nosso campo de trabalho, enfim. E talvez as pessoas coloquem no imaginário, né, tenham no imaginário essa ideia de que, por exemplo, a universidade não é esfera pública, de que o nosso trabalho não é um trabalho de esfera pública, ou seja, que ele não tem repercussão, né, que ele é só para dentro, que não é verdade, de fato, né, Sim, não é verdade. sim. E talvez esperasse, por exemplo, que os filósofos, os sociólogos, os historiadores, enfim, ocupassem os espaços de poder fora da universidade, né, cargos políticos, enfim, que fosse um pouco isso. Talvez essa decepção vinha talvez disso, né? Mas eu acho que é importante primeiro, assim, desmistificar esse falso problema. O Deleuze, assim, ele o tempo todo trata disso, né? Ou seja, não existe trabalho teórico que não seja trabalho prático, né? Agora, o que você pode avaliar é o grau de inserção, é o alcance, enfim, né? Eu acho que isso é importante, né? Perfeito, perfeito. Não, eu concordo. Eu concordo sim com você, mas me permita também problematizar um pouco, Denilson, da seguinte forma. Eu concordo com você quando você diz isso, principalmente com base nesse texto, né, desse diálogo entre os dois, que há uma confusão de fato no Brasil ou no mundo de que você tem essa separação entre teoria e prática. Como você mesmo disse, eu até entendo, mas fica parecendo que como se nós tivéssemos que nos investir de cargos públicos e coisa do tipo para realmente ter alguma influência. Eu concordo, mas tem uma outra coisa. Por que eu escolhi esse texto do Foucault? E o Foucault não fala sobre intelectual só nesse texto. Eu tenho outro diálogo também que ele vai falar sobre a questão do papel do intelectual, mas é porque, a meu ver, tem uma coisa importantíssima nessa questão do Foucault que eu acho que a gente deixa escapar. Né? Porque, como você mesmo disse, é um diálogo e o que o Deleuze fala, ele chama muita atenção disso. Tem um momento que o Deleuze fala que a teoria ela é uma caixa de ferramentas, né? Ela precisa ser usada. Então, para o Deleuze, de fato, como você disse, esse é um falso problema. Mas o que eu gosto muito, assim, que para mim me chama muita atenção, que eu acho que é alguma coisa que a gente deixa passar, nós temos por hábito, por vício, não sei, e aí eu estou problematizando, até te provocando um pouco, né? Vamos ver o que você acha, o que você reage, você que é um Foucaultiano. Eu acho que a gente lê muito Foucault muito pela questão do poder. Né? Acho que a gente lê muito pela teoria do poder, pelos mecanismos, pelos dispositivos. Nesse texto em específico, eu acho que o Foucault está chamando a atenção muito mais pela questão da verdade. E é isso que eu acho que causa um constrangimento para nós teóricos, para nós, principalmente, professores universitários, porque nós não conseguimos resolver bem essa questão entre nós, sobre a questão da verdade. E porque, a meu ver, o que o Foucault está chamando a atenção nesse texto e em outros, é que o intelectual ele precisa se posicionar com relação à produção da verdade. É claro que a produção com relação à produção do discurso, com a questão do poder, com certeza. Mas é também em pensar que há um novo investimento de uma nova política sobre a verdade. Por que eu estou querendo dizer isso? Por que eu estou problematizando essa questão, Denilson? Porque no nosso ramo, no nosso meio universitário, nós já partimos de que não existe uma verdade, ou nós relativizamos demais a questão da verdade. E eu acho que isso é um problema, eu acho que justamente isso é uma falha. Né? O Intelectuais e o Poder, esse texto, Intelectuais e o Poder, o Foucault chama a atenção, assim como o Deleuze, de que o papel do intelectual não é mais esse que eu acabei de ler, ele não é mais de trazer uma iluminação. Alguém citou Gramsci aqui nos comentários que eu gostei do intelectual orgânico, né? É por aí mesmo. Assim. Não é mais você trazer uma emancipação, não é mais trabalhar a consciência, uma verdade universal. Os dois mesmos chamam a atenção de que é você denunciar o que está oculto, os mecanismos do poder, a produção da verdade. Agora, você não tem como denunciar a produção da verdade, dos mecanismos de poder, sem reconhecer que você também faz parte dessa engrenagem de poder, que você, professor, também faz parte disso, que você, intelectual, também faz. Ou seja, que você também tem que produzir uma nova verdade, ou que você tem que produzir verdade. Eu acho que a gente tem também um certo melindre, um receio com relação a isso, assim, determinar a verdade. O que está em última instância aqui é um debate sobre a verdade. Nós estamos hoje, onde nós estamos, em termos políticos, no Brasil, porque é uma discussão sobre verdade. Claro que é uma discussão sobre poder, claro que são mecanismos de poder, mas é uma discussão também do que é verdade, do que é verdadeiro.
Eu não estou sendo nostálgico aqui, não estou dizendo que temos que ter uma verdade absoluta. Não. Como os dois mesmos chamam a atenção, ela é sempre localizada, ela é sempre específica. Mas é uma produção do discurso verdadeiro. Então eu concordo com você de que existe uma demanda na sociedade para que o trabalho teórico talvez ele tenha somente um investimento de prática, na medida em que a gente assuma cargos públicos ou coisa do tipo na política, mas nós também precisamos resolver essa questão com relação à produção da verdade, que uma vez que a gente resolva isso, eu penso que a gente terá maior influência também sobre a própria política, sobre a própria esfera pública, justamente nessa ideia de produção da verdade. Né? Sim, concordo com você. Acho que é isso mesmo. Acho que tem, de fato, você tem toda a razão em relação a isso, né? Eu acho que há uma dificuldade nesse aspecto que você toca. Denilson, Denilson, desculpa te cortar, Oi. desculpa. É porque alguém fez uma pergunta aqui, olha só, desculpa te cortar. Eu sei que você não vai esquecer. Olha, mas professor, a verdade não estaria no ponto de vista de quem está no poder? Desculpa te cortar. Matheus, isso. Pode ir. Desculpa, é porque eu achei muito boa essa colocação dele. Então, Matheus, muito obrigado. No texto Intelectuais e o Poder, o que o Foucault vai chamar a atenção, e de quem trabalha com questões de teoria do poder, é que você não tem uma pessoa, não se reconhece o poder numa pessoa. O poder, ele se exerce. A grande sacada do Foucault, e é claro, uma influência do Nietzsche sobre o Foucault, está justamente aí, de que o poder ele se dá nas relações, e não no fato de alguém estar investido do poder. É justamente numa relação que essa relação ela pode se configurar de tal modo que alguém exerce opressão, domínio sobre a outra, ou que é uma situação com essas relações de força. Nesse exercício é que você tem, então, a produção da verdade. Né? Nisso que você produz a verdade. Você diz, mas a questão da produção da verdade não é de quem está no poder, não é só do poder, mas da própria configuração, da própria estrutura, ela pode ser uma produção da verdade ali. E é justamente isso que nós estamos vendo aqui, é como que a verdade, ela acaba também sendo produzida e nos produzindo, né? Desculpa aí, Denilson, é porque eu acho que foi rapaz. Não, é porque eu tô com... Na verdade, as questões não estão chegando aqui no... Agora que estão... Interrompeu aqui no meu... E eu não estava conseguindo visualizar. Aqui para mim... Agora sim, agora... acho que agora voltou ao normal. Mas você pode parar e a hora que tiver uma questão aí, você pode... Tá. Já pode aproveitar aí e devolver para a galera, beleza? Mas eu acho que você tem toda a razão, Richard, nesse ponto, que é o seguinte, cara. Que, de fato, há um problema em relação a isso, que é esse milindre em relação, né, a se reconhecer no jogo da verdade. A questão é essa, né? Assim, acho que Foucault chamou muita atenção para isso. Perfeito. Existe um milindre, existe um milindre do filósofo em se colocar no jogo. Né? Ou seja... E assim, tudo que o Foucault faz, na verdade, é isso. Ele vai dizer, eu faço uma política da verdade. É isso. Perfeito, é isso aí. Inclusive, esse tema da verdade aparece muito mais no Foucault do que o tema do poder propriamente dito. Perfeito. Né? Que ótimo. Você Então, estou te provocando. Então, que bom. É isso se você pegar os cursos, né, principalmente os cursos do Foucault, assim, o tema da verdade é um tema recorrente, muito mais recorrente que o tema do poder, assim, essa obsessão que se tem. É claro que a gente tem uma dificuldade de acompanhar isso, porque até por conta da recepção do Foucault, né? Assim, entre nós, por exemplo, que é por essa leitura do poder, do vigiar e punir, enfim, que ainda é uma leitura ainda hegemônica, né? Você já tem várias, mas ainda é uma leitura que ainda vicia a gente desse tema e distrai muito a gente, né? Por conta desse jogo. E, de fato, eu acho que a gente tem um milindre, não só um milindre, mas também, assim, a gente tem, às vezes, um certo purismo, sabe, em relação a isso. Né? Também por conta dessa... Né, quando a gente, às vezes, lê o Foucault, já vem um pouco da leitura pela interpretação, pelos intérpretes do Nietzsche, ou seja, se lê muito Foucault pela leitura deleuziana do Nietzsche. Isso dá uma confusão dos diabos na cabeça da galera, né? Uma confusão dos diabos. Porque, assim, olha, vamos jogar tudo pro ar, a verdade é o caramba, isso não existe de forma alguma. Ou seja, e aí, tudo que se coloca em termos de política, tudo que se coloca em termos de jogos de poder, né, no fundo, são jogos de verdade, meu amigo. Perfeito, né? Perfeito. Então,
não dá para se isentar da discussão, se isentar dessa posição de quem estabelece também um jogo de verdade, né? Nesse campo, no nosso campo de atuação, e daí eu acho que o caminho para as outras esferas públicas seria para nós menos melindroso, né? Enfim, seria seria mais arrojado, eu acho. E talvez isso explique um pouco, por exemplo, essa capacidade, por exemplo, que o Foucault tinha de debater as questões, enfim, de trabalhar nesses dois terrenos, vamos dizer assim, de forma muito tranquila, né? É um cara compatível, um cara assim, que estava na disputa, esse texto com Deleuze, por exemplo, né? Por isso que eu falo que são certas tretas que existem aqui, porque é isso, né? O cara está disputando o valor do seu discurso, a posição do seu discurso de verdade. E é isso que ele está fazendo. Não está abrindo mão disso. Né? É isso aí, é isso aí. Tem uma pergunta aqui, Denilson, alguém colocou aqui, o Marcos. O Marcos aí, papel, né? Isso. Isso. Você conseguiu? O papel do intelectual seria revelar a verdade ou tentar reconfigurá-la? Então, isso, é o Marcos. Boa questão. De novo, nessa ótica que nós estamos observando aqui, o que o Foucault vai chamar a atenção justamente é que o papel do intelectual no início do século XX, como ele era configurado, era sim de você revelar uma verdade e de que por meio dessa verdade revelada, o intelectual representando essa verdade, ele conseguisse, digamos, iluminar a consciência das pessoas. O que ele está chamando a atenção agora é que ela não é, o papel do intelectual não é revelar a verdade, mas revelar os seus mecanismos de poder e, sobretudo, de como ela é produzida, né? E de como que você produz sentidos de verdade. E aí tem uma coisa interessante que eu acho que é uma ótima oportunidade aí que você trouxe, Marcos, na sua pergunta, é que nós estamos falando aqui, Denilson e eu, falando de verdade como uma questão política, como uma questão voltada para o discurso, mas quando nós olhamos, até no cotidiano mesmo, ou no âmbito teórico, a verdade ela tem um caráter muito mais epistemológico. Na verdade, do modo clássico, na filosofia, é verdade sobre a realidade, uma verdade sobre as coisas. Essa configuração de verdade no âmbito social, no âmbito político, é de uma verdade produzida, né? E aí, como o Edenilson mesmo falou, de que Foucault ele usa muito isso, é de que o Foucault vai falar muito mais de verdade do que de poder, é justamente de como a produção de saber acontece nas sociedades e como isso acaba também nos produzindo, né? Então, como que isso acabam sendo acaba nos direcionando a pensar e agir de determinadas maneiras. Então, o papel do intelectual não seria revelar uma verdade no sentido grego do termo, né, que a verdade revelada seria muito mais no sentido grego, no sentido latino, muito mais da modernidade. A verdade ela tem um caráter de adequação entre discurso e realidade. Essa verdade sobre a qual nós estamos falando aqui agora é uma verdade de produção de sentido, o sentido que nós damos às nossas coisas, o sentido que nós damos às nossas vidas. Pegar exemplos assim simples, né? Quando a gente assiste o jornal, ali, quando você liga a televisão e você tem um cientista falando alguma coisa, aquilo é uma produção de verdade que terá uma influência muito forte sobre a sua vida, né? Então, determinado remédio influencia sobre o seu corpo, sobre determinada maneira, para determinadas pessoas. Isso tudo que nós temos na sociedade são produções de verdade e como que isso é produzido e como que isso determina o nosso modo de ser e o nosso modo de agir. Então, o que o Foucault e o Deleuze vão chamar a atenção aí é justamente que o papel do intelectual, isso é textual, assim, o papel do intelectual é denunciar aquilo que está escondido, aquela produção de verdade que ela não se revela. Por quê? Porque quando a gente tem a verdade, ela vem a público de uma forma universalizante, como se aquela verdade, que aquela produção de sentido valesse para todos. E o que eles estão denunciando justamente é que essa produção de verdade ela é sempre específica, setorial e é sempre um arranjo de forças numa determinada sociedade, num determinado contexto, para determinados sujeitos. O Calvin colocou aqui a verdade dos sujeitos, portanto, sim, assim, a verdade que os sujeitos produzem e a verdade que produzem sujeitos também, né? Lembrando bem que eu estou falando aqui de, insisto, verdade como sentido, né? A Helena coloca essas produções de verdade
podiam gerar... A Helena coloca uma pergunta, que eu estou falando demais, Edenilson, mas desculpa. Então vamos lá, vamos lá. A Helena coloca uma questão muito boa. Enquanto você fala, eu bebo um pouquinho de água. Foucault sem bia não dá, é mais Foucault. Eu tô com água aqui. A Helena colocou alguma coisa de que a verdade, já passou a pergunta, né? Mas a verdade é... Essas produções de verdade pode gerar manipulação da massa? Então, isso aí é uma pergunta muito interessante, porque tudo isso que nós estamos falando aqui, tem, como eu disse, né, tem a ver com a relação entre o conhecimento e uma sociedade, o conhecimento e a massa, sim. Isso é muito interessante que você chamou a atenção, dessa questão da manipulação. Porém, aí eu vejo o refinamento do Deleuze e do Foucault com esse diálogo. Porque aquela frase que eu citei, logo em seguida, o Foucault vai dizer o seguinte, de que antigamente o papel do intelectual era esclarecer para as massas o que eles deveriam entender, o que eles deveriam saber sobre determinado conhecimento. Então, até o do intelectual, de uma certa forma, no passado, ele, em nome de quebrar uma manipulação, ele acabava manipulando também. E aí o que o Foucault vai chamar a atenção, que eu acho emblemático, é que, na verdade, o intelectual, ele não tem esse papel agora de esclarecer as massas, né? Por quê? E o Foucault é textual, ele diz, porque as massas já sabem, assim, as massas já entendem. Ele não tem esse papel agora. Tem uma coisa curiosa, que eu acho que é importante citar aqui, Denilson, a partir dessa pergunta da Helena, que nós tivemos aqueles protestos aqui no Rio de Janeiro, que uma colega nossa de filosofia foi presa, né, a Camila Jordan, professora de filosofia da UERJ. Eu me lembro como se fosse hoje, a Camila saindo da prisão, dando uma entrevista, e as pessoas já reconhecendo a Camila como uma líder dos revolucionários e tal, e ela cita o Foucault, né? Ela cita justamente esse texto, dizendo, eu não sou líder, assim, as pessoas não precisam ter um líder, né, que se coloque, que se invista dessa autoridade ou desse esclarecimento. O que o intelectual precisa, e eu acho que é importante essa pergunta da Helena, o que ele precisa é denunciar esses esquemas de poder. E aí eu gostei muito do que o Edenilson falou, né? Ele tem que perder mesmo esse melindre em se posicionar com relação à verdade, não querer tratar da consciência das pessoas, isso eu estou falando à luz desse diálogo do Foucault e do Deleuze, e pensar realmente de que são relações de poder. E essa pergunta, deixar o Edenilson falar, que embora ele esteja ali bebendo a cerveja dele, mas essa pergunta é muito boa, Edenilson, porque no final do diálogo, quase no final, o Deleuze, se não me engano, ele chama a atenção de um caráter também, e aí é o Deleuze. Quase no final do diálogo, o Deleuze chama a atenção, Helena, dessa colocação que você fez, de que é o seguinte, isso aí a gente pode pensar no nosso momento, hein? Isso é bem provocativo. O Deleuze chama a atenção de que as massas, elas sabiam também que estavam optando pelo autoritarismo. As massas desejavam também aquilo. Então, olha só, Regi. Olha só, é esse finalzinho que, assim, eu acho que aqui o Deleuze é perfeito. O Deleuze responde essa questão do texto, justamente, né? Começa a falar essa questão a relação do desejo, poder, enfim, e ele diz justamente isso, né? Olha só o que ele diz. Acontece que as massas, no momento do fascismo, por exemplo, desejam que alguns exerçam o poder, alguns que, no entanto, não se confundem com elas. Sim. Visto que o poder se exercerá sobre elas e em detrimento delas, até a morte, o sacrifício e o massacre delas. E, no entanto, elas desejam esse poder, desejam que esse poder seja exercido. Isso, essa parte. É justamente a resposta do Deleuze a isso. E o Deleuze, nesse momento, eu não sei se você leu, é quase a última colocação do Deleuze, né? Que é a hora que ele fala do Reich, não é isso? Isso. Exatamente. Não, perfeito. E por isso que eu acho que a colocação é muito boa da Helena. A Helena colocou aqui que a pergunta partiu justamente daí. E é essa que é uma questão, né? As massas, em determinado momento, elas desejam também
essa questão que o poder ele se exerce e que não se confunda com elas. Isso é bem legal. Tem outras perguntas aí, Denilson? Vamos lá. A questão da verdade não passaria pela mesma questão do desejo? Se ele é unitário ou múltiplo? Mais um aí, por exemplo, as pautas identitárias ou no consenso democrático. Uma verdade pode homogeneizar. Tinha uma pergunta anterior do Jeff Aleph aí sobre pós-verdade também. Enfim, eu acho que esse caráter esse caráter, isso que você polemiza, na verdade, é esse caráter difuso da verdade, né? Os vários. Sim. E esse ponto que você toca da comunicação, né? Como você dá o exemplo do jornal, por exemplo, né? Talvez o Jeff, a pergunta sobre a pós-verdade, enfim. O Deleuze tem uma parte do texto que é justamente sobre isso, né? Que ele diz: a realidade é o que está acontecendo efetivamente em uma fábrica, uma escola, uma caserna, uma prisão, um comissariado, de tal modo que a ação comporta um tipo de informação de natureza totalmente diferente das informações dos jornais. Perfeito, né? perfeito. Totalmente diferente, ou seja, que é justamente isso, ou seja, se você milindra muito com os vários jogos de verdade se colocam do ponto de vista político, que se colocam como verdades efetivas, né, que determinam o nosso modo de ser, né, a nossa condição. Se há esse milindre, meu amigo, a gente não dá conta de nada. Né? Aí resta justamente isso que é o ponto da crítica, né? Ou seja, é essa concepção do intelectual, que é o cara que não tem nada a ver com isso, mas é o cara que vai iluminar as pessoas para descobrirem aquilo que ele mesmo não... Está liberado, né? Está liberado desse compromisso. Né? Como se estivesse liberado, isso, perfeito. Como se estivesse liberado, né? Quando no fundo ele não entende que ele está justamente no centro de um jogo de poder, cumprindo uma função específica, né? Desse poder. Sim. Com o qual ele tem uma espécie de milhão. Ou seja, talvez o milindre seja até uma espécie de o milindre é justamente o efeito de um exercício, quer dizer, desse exercício de poder sobre ele mesmo, né? Que ele mesmo é incapaz de perceber, perfeito, de enxergar, né? Perfeito, perfeito. Enfim. Não, eu concordo plenamente. Eu acho que, e aí, vou tentar até que tem que correr um pouco, que a gente só tem 1 hora mesmo, né? É isso. Eu acho que é importante isso que você colocou, pensar, e aí a partir da colocação, a questão da pós-verdade, justamente essas esferas, quando a gente fala em esfera pública, a gente tem que perceber também como que a verdade ela é produzida, não é produzida de uma forma na própria sociedade. Você tem jogos de poder, mas você também tem jogos localizados de poder, né? Então você tem uma verdade produzida na universidade, uma verdade produzida no jornal, como você colocou, no sindicato, na escola, mas como que as ações elas se comportam ali. Eu gostei muito do que você falou e algumas falas aqui desse uno e do múltiplo. O Ricardo também chamou a atenção ali das pautas identitárias e do consenso democrático, né? Isso aí para mim é uma outra questão muito interessante, assim, é um vespeiro, porque exatamente, se o intelectual ele se coloca com essa forma apartada, ele não percebe o quanto ele reproduz um sistema de poder, ele vai acabar legitimando questões que ele supõe, que ele está supondo que ele esteja criticando. E eu acho que eu acho perfeito que eu acho perfeito que o Ricardo tenha colocado ali apenas essas questões, porque uma das coisas que eu venho pensando justamente do que você chamou lá do milindre da verdade é justamente como que nós, ao não olharmos para a questão da verdade na esfera pública, deixamos passar a boiada de muitas questões fascistas por aí, porque a gente não trata mesmo a verdade, a gente relativiza, né? A gente acaba relativizando por demais, e onde tudo pode, porque você fica parecendo que os dois têm o mesmo peso, né? De quem está, de uma certa forma, problematizando o sentido da verdade e quem está tentando engessar ou quem está tentando impor um determinado tipo de verdade. Eu achei bem bacana ali que o Ricardo tenha colocado essas questões, né, principalmente pautas identitárias e consenso democrático, porque esse é o problema. Eu acho que a democracia tem a ver com verdade. E se você não leva isso em conta, assim, se você não presta atenção nisso, que o papel do intelectual é o papel de discutir essa produção da verdade, é pensar em como que essa verdade
ela é produzida, isso acaba justamente a gente tendo essas discussões onde muitas das vezes fica parecendo que, ao falar de pautas identitárias, os reacionários somos nós, né? E eu queria chamar a atenção de uma coisa assim bem prosaica, uma coisa bem simples, que eu gostei muito do que você falou da pós-verdade. Eu estava lembrando aqui o seguinte, Denilson, que uma coisa que me chamava muita atenção, e é legal que você falou ali de como se o intelectual estivesse apartado disso, me chamava muita atenção lendo os póstumos do Nietzsche, na época de produção do Humano Demasiado Humano, o quanto o Nietzsche fala de educação. Assim, me chama muita atenção ali, me chamava atenção. Para quê? E aí tem uma parte que o Nietzsche fala assim, não existem mais, no póstumo, né, não existem mais educadores, só existem professores. Né? Educador não existe mais. Tal. Isso naquele contexto de humano. Né? Não estou falando daquelas discussões lá, da Bildung, do Nietzsche jovem, estou falando ali no período intermediário. E quando você vai para a publicação, no Humano 1 e Humano 2, o Nietzsche volta a falar sobre a educação, e aí você percebe que é muito interessante como ele fala sobre a educação com um papel supostamente reacionário e que esteja cooptando as massas. E aí você tem no Humano 2, onde ele fala sobre a educação, e aí é muito interessante que o Nietzsche fala assim, os governos e estados, eles têm duas formas de cooptar as pessoas, pelo exército e pela educação. E é muito bacana, porque o Nietzsche vai descrever como que os novos governos eles vão cooptar pelo exército e pela educação, e vão cooptar não só os alunos, mas os professores. Professor, E aí para mim, a coisa ligou. Assim, eu achei genial. Não estou falando de cooptar alunos, estou falando assim, como que os professores são cooptados. Não, você que... Pode ir. Não, desculpa, é que eu acho bacana justamente isso que você está falando. Por quê? Porque você realmente não submete aquilo que você está falando a esse crivo crítico, né, de que você produz verdade, que você é instrumento de uma determinada relações de forças e acaba legitimando aquilo que você supostamente acha que é justamente crítico. Mas desculpa, vai lá. Não, é fantástico. Inclusive, assim, Crepúsculo dos Ídolos tem passagens belíssimas, ainda sobre essa crítica à educação, né? Sim, enfim, sim. Toda a ideia de já nem fazendo aposta em formação de si, formação como cultivo, enfim. Acho que a gente nunca postou mesmo nessa... E uma coisa curiosa, que é isso, né? A sacada do Nietzsche assim, era sutil, porque ela diz assim, olha, inclusive os professores, né, os nossos sábios, por quê? Porque, como funcionários do Estado, por exemplo, eles inclusive ensinam para as massas, para os seus alunos, por exemplo, que eles podem ser cooptados pelo Estado, quando no fundo eles é que já estão cooptados. Exatamente, né? Quer dizer, exatamente. Fazer uma crítica para dentro, mas assim, aí eu acho que um ponto importante da sua abordagem é que assim, se você não enfrenta a questão da verdade, essa verdade histórica que Foucault coloca, né, da nossa verdade do dia a dia, quer dizer, as nossas questões em relação à democracia são jogos de verdade, ou seja, justamente nós só estamos no momento em que nós estamos no Brasil, por exemplo, por causa disso. Né? Sim. Quer dizer, o nosso tremendo desprezo, inclusive, por esses jogos, né? Quer dizer, porque a crítica, isso que você está dizendo, que eu acho que é importante, quer dizer, a crítica, se você não faz a crítica, se você não faz o enfrentamento dos discursos de verdade o tempo inteiro, porque ao fazer a crítica, significa que você justamente está se ocupando do problema fundamental. Porque não tem como fazer a crítica se não se implicar nela. Sim, perfeito. Dela. Por isso, essa coisa do milímetro, ou seja, a gente fala aqui, mas a gente não fala lá, né? A gente fala aqui, mas a gente não fala no espaço mais privado, mas a gente não fala no espaço público. A gente disputa isso internamente, mas a gente não disputa isso fora, né? Com os discursos mais hegemônicos, mais determinantes, né? Tem uma pergunta do Roger aqui, cara, que passou... Deixa eu voltar aqui, que assim... Tem perguntas muito boas, colocações muito interessantes agora sobre o Deleuze e Guattari. Sim, o Roger é o nosso colaborador Foucault aqui também. Coloca assim, como essa concepção de Foucault e Deleuze acerca dos intelectuais e a relação poder, saber, desejo, pode ajudar a pensarmos uma resposta satisfatória aos ataques da extrema-direita ao saber científico. Deixa eu ver se tem outra que já está na linha aqui, né?
A Comissão da Verdade é um dos exemplos da importância política da verdade? De novo, desculpa, não Trabalho. entendi de novo. Não entendi. A Comissão da Verdade é um dos exemplos da importância política da verdade? Uhum. E outro aqui, se fulano tem a verdade, porém não tem o dom da palavra, pode ter levado os descuidados ao comportamento da manada, ao seu bel prazer. Em tempos em que o atual governo coloca Deus acima de todos, é importante pensar na questão da religião como regime de verdade, como isso gera impactos na política. Né? Uhum. A pior sala das escolas é a sala dos professores. Também concordo. Por isso, geralmente, eu fico lá na lanchonete com os alunos. Depois, a verdade seria, então, um signo do poder ou o poder é um signo da verdade? Intelectual não seria já um tipo de território institucional marcado pelos jogos de poder e de verdade? A ideia, né, o tipo sim, intelectual. Sim. Por último, aqui, o princípio do fascismo para Deleuze e Guattari é um acima de todos. Enfim, esse conjunto de coisas aí. Não dá para explicar, para responder cada um, mas o conjunto é isso aí. Mas foram várias coisas colocadas, eu queria pescar algumas aí. Por exemplo, alguém falou da Comissão da Verdade não seria um jogo de política da verdade. Um exemplo de política da verdade. Um exemplo, eu gosto muito disso, da gente pensar, talvez não dê espaço aqui para isso, porque acho que a pessoa que fez essa pergunta, se eu estou entendendo bem, ela está falando da Comissão da Verdade que nós tivemos aqui no Brasil para avaliar os crimes praticados na época da ditadura. Eu acho um exemplo muito bacana, não sei se vai dar tempo de falar tudo que eu gostaria de falar sobre isso, porque é o seguinte, como eu morei na Alemanha, e lá você discutia muito sobre os crimes praticados pelo nazismo, e nós vimos que muitas comissões de verdade foram realizadas no mundo, eu acho que esse é um exemplo muito bacana. Primeiro, o Brasil demorou muito a ter uma comissão da verdade. E pegando essa pergunta como gancho, eu acho, e é isso aí mesmo que eu acho que tem que ser questionado, quando a pessoa diz, mas a comissão da verdade seria então um momento de discussão política sobre a verdade? Perfeito. Peguem nos jornais, olhem, primeiro, pelo menos assim, é como eu vejo a questão. Nós demoramos muito a ter uma comissão da verdade. Segundo, quando nós tivemos uma comissão da verdade no Brasil, todos os ex-presidentes, todo o Senado, todos os deputados federais, todos assinaram, endossaram a Comissão da Verdade. Todos apoiaram a Comissão da Verdade. Todos. Quando nós tivemos a Comissão da Verdade, eu trabalhava na Fundação Getúlio Vargas, lá havia uma professora que havia sido torturada na ditadura, ela foi para aqui, para a Alerj, para dar um depoimento sobre o que ela sofreu. É de você chorar. Isso na época da Comissão da Verdade. E o que isso para mim é um momento interessantíssimo de discussão. É naquele momento em que você tem uma Comissão da Verdade no Brasil, demorada, lenta, mas que está trazendo, tem um apoio de intelectuais, de ex-presidentes do Senado e tal, é onde você tem, então, o atual presidente se colocando contra a Comissão da Verdade. É onde você tem, e aí olha que interessante, eu acho esse exemplo muito bom, porque eu me lembro disso, eu acompanhei isso de perto. É onde você tem o atual presidente indo a uma Comissão da Verdade aqui na Tijuca, que eles iam entrar num quartel aqui, ele foi lá impedir. O nome do quartel era um nome que para a maioria das pessoas não dizia muita coisa. Mas para quem conhecia aquilo, ali era o antigo escritório do DOI-CODE. Então, assim, você tem justamente essa discussão sobre a Comissão da Verdade. Eu não sei quem colocou essa pergunta, por que colocou, mas onde é que está a discussão hoje no Brasil sobre a Comissão da Verdade? Isso assim, então a resposta para você é sim. Eu acho que a Comissão da Verdade, como ela aconteceu em diversos países, o que ela tenta fazer é justamente discutir sobre essa política da verdade. Isso é um capítulo na nossa história, isso como a pessoa mencionou, e a maneira como os sentidos foram rearranjados sobre a verdade de quem nós somos hoje. Se você fala com as pessoas hoje sobre ditadura, tem muito efeito daquilo que não foi resolvido ou daquilo que de repente foi resolvido por ocasião da discussão sobre a Comissão da Verdade. Então eu acho que esse exemplo é muito bom, é um exemplo forte, né? Um exemplo bem
Eu acho que a pessoa que colocou, nem sei se ela estava levando muito para esse lado que eu levei, mas eu acho que mas eu acho que essa pergunta, essa colocação, ela é muito boa, porque exatamente aquilo mexeu com a sociedade, mas ao mesmo tempo que mexeu de uma forma, mexeu de outra, né? Ela trouxe determinadas coisas e o que se tornou hegemônico. E aí vem um conceito muito importante do Nietzsche, que é a questão da vontade de poder, né? De como que a vontade de poder ela tem essa capacidade também de tornar hegemônico determinadas coisas, né? Então, o que se tornou hegemônico desde então, naquele momento da discussão da Comissão da Verdade? O que se tornou hegemônico foi que nós temos na mente hoje que todos os presidentes do Brasil, todo o Senado, todos os deputados, todos assinaram, endossaram, e quando acabou a Comissão da Verdade, ela foi totalmente desacreditada? O que a gente tem na mente? Então, acho que é um bom exemplo para ver como que essas questões... Será que a gente tem possibilidade de retomar essa discussão? Será que a gente vai voltar a ter esses debates sobre a Comissão da Verdade? Então, eu acho esse exemplo muito bom. O que alguém falou sobre a relação entre desejo e interesse e as críticas ao pensamento científico, eu acho que tem tudo a ver também aqui com o que nós estamos colocando. Acho que foi alguém pincelou alguma coisa sobre isso, né? Sobre de que o que nós vivemos hoje em termos de refração, de um sentimento contrário ao pensamento científico, tem a ver essa relação com a verdade, o interesse e o desejo, né? Poder saber. Perfeito, perfeito. E também eu acrescentaria aquilo que o Denilson falou, que eu gostei muito, né? Que é da nossa parte também, daqueles que lidam com as ideias, daqueles que lidam com a parte intelectual, o nosso milindre de falar sobre as discussões sobre relações de poder, relações de verdade, né? Esse elemento tardio, né? Esse momento tardio da Comissão da Verdade em relação aos crimes da ditadura militar. Quer dizer, o fato de ser tardio já diz muito do que se tornou depois do trabalho realizado a Comissão da Verdade, né? Quer dizer, e diz muito também disso que a gente está falando aqui, ou seja, desse elemento imediato da ação política dos intelectuais, né? Quer dizer, eu acho que nesse ponto, por exemplo, esse momento que vive, esse momento da discussão do Foucault com Deleuze, por exemplo, é importante porque, assim, os caras estão numa atmosfera de discussão, né, de questões importantes, de conceitos e tal, de jogos de verdade, e, assim, os caras estão atuando de uma forma absurda, né? Quer dizer, os caras estão trazendo para o debate as questões do cotidiano para evitar que elas respinguem no futuro. Né? Quer dizer, eu acho que esse elemento tardio nosso diz muito disso, né? Ou seja, se você imaginar que se a comissão, se justamente no início do processo de redemocratização do país, nós já tivéssemos ali uma comissão da verdade para poder fazer o trabalho já de imediato, talvez nós não teríamos chegado nesse ponto, né, em que a ditadura militar, exército e forças armadas ainda é a nossa sombra, né, ainda é o nosso grande fantasma. Sim. Perfeito, eu concordo plenamente. Por isso eu gostei muito de quem havia formulado essa pergunta, porque eu me lembro muito do trabalho da Comissão da Verdade, principalmente num comparativo, né, o que aconteceu das outras comissões da verdade na América Latina e também nos outros países da Europa. E aí, o que essa Comissão da Verdade, a importância que ela é para um país, para ele resolver determinados problemas, né? Porque uma coisa você pode acusar o alemão do que for, mas o alemão, toda hora ele fala sobre isso, ele debate sobre isso, não tem problema em debater, em trazer à tona aquilo que ele praticou como cultura, o que ele fez ali. E nós, realmente, eu concordo plenamente com você. Então nós tivemos um atraso, e no atraso, além disso, e aí exatamente, eu acho que lá na Constituição, nós já deveríamos, ali naquele momento de redemocratização, de 88, tínhamos que ter discutido bem sobre isso. Mas repare, eu vi que alguém até colocou aqui numa pergunta de que a Comissão da Verdade não era para apontar responsáveis e coisa do tipo. Essa era a fragilidade que começava a entrar com a Comissão da Verdade, porque quando ela começou a trabalhar, e esses jogos de poder, né, do que realmente seria colocado, dizia-se muito isso, né? Não é para apontar responsáveis, porque você não tem como dizer quem é o responsável, e é apenas para indicar, sugerir
certas coisas, né? Fazer recomendações. Ela não tem um caráter punitivo ou coisa do tipo. Mas eu prefiro muito que assim, pensar para essa nossa live aqui isso, que eu acho que é um excelente exemplo para mostrar essas discussões de poder, de verdade, e nós precisamos retomar isso, assim, nós precisamos retomar essas questões e discutir isso de frente. A Mônica mencionou aqui, nós estamos falando apenas de intelectuais de esquerda, nós estamos falando de intelectuais de direita. Na verdade, assim, eu gosto, assim, acho legal o que você colocou, Mônica, mas pensa, até o primeiro intelectual que eu citei aqui é de direita. Eu abri a live embora eu tenha sugerido o Foucault como base, eu citei o Thomas Sowell. Então, assim, eu não estou tão preso nessa questão de direita e de esquerda, mas acho muito relevante o que você colocou. Agora, e o que me faz também pensar que hoje, não é à toa que quem assume um certo posto na nossa sociedade brasileira como intelectual está mais para a direita do que para a esquerda, né? Isso diz muito também. E aqueles que talvez tenham um caráter mais progressistas estão falando de amor, de vida, de potência, né? E não realmente de questões políticas. Né? Sim. Ô, Richard, deixa eu te falar. Cara, tem muita coisa aqui ainda pra gente conversar. Eu não sei como é que tá seu fôlego aí. Sei que você estava em aula também, né? Tava. A gente tá chegando aqui tá chegando já aos finalmente, Faltam 4 infelizmente. minutos, né? Pois é. Meus relógios estão todos atrasados aqui. Um é 28, outro é 27, outro é 30, eu não sei. Mas pelo seu aí, acho que é... Enfim, 26. 26. Então é isso. Bom, vamos combinar aqui. Como é que você quer? Você quer continuar a prova ou você quer a gente encerra depois, daqui a pouquinho já e marca um outro dia pra gente retomar a prova? A gente pode marcar outro dia, o que você acha? Porque pode ser. as lives, eu estou ultrapassando muito tempo. Aí, ó, a pessoa falou aqui, ó, Maiara, faz outra, eu também acho. Porque. Opa, Alex, Alex, potência é uma questão política. Tem razão, um abraço, Alex. Isso aí. Isso aí. Eu falei de você aqui, hein, Alex? Logo no início. Mas você chegou atrasado. Ó, Helena, faz outra. Vamos fazer outra, porque eu estou estourando o tempo das lives, aí as pessoas não me convidam mais. Não, você quer fazer outra agora ou fazer outra do outro dia? Vamos fazer outro dia. E aí, acho que seria legal a gente até preparar essa questão da Comissão da Verdade. Eu gostei disso. Isso aí é um tema bom. É uma questão, inclusive, é um bom exemplo. Né? A gente pode até pegar outros exemplos, inclusive. Né? Para mostrar realmente essa dificuldade talvez uma certa dificuldade dos intelectuais na lida com os jogos de verdade, no caso brasileiro, por exemplo. Né? Acho que é importante a gente... Perfeito. Enfim, e tem alguma coisa que, assim, essa coisa que eu queria, assim, que você explorasse um pouco mais também, que é essa relação entre verdade e democracia, né? Tem muita coisa aí pra gente discutir, né, cara? A gente está num processo que a gente tem que discutir a democracia, mas rediscutir no outro nível, no outro plano, enfim. Né? Não dá para... dentro da ordem, eu acho difícil que a gente resolva as questões fundamentais do país, né, dentro da ordem, então tem que pensar uma nova democracia. Acho que não dá para se furtar em debate, né? Acho que também é denunciar isso que a nossa democracia esconde, né? Isso que a nossa democracia abstrata esconde o inteiro. Acho que é isso. Não dá para fugir disso. Né? E eu aproveito a oportunidade até... concordo plenamente com você que, como eu falei, acho que verdade é uma questão democrática, a gente tem que discutir realmente sobre isso. E, rapidamente, fazer duas menções, isso sobre a democracia, como você colocou. O livro do Rancière, né, O Ódio à Democracia, é ótimo para perceber exatamente isso, essa democracia abstrata. E essa democracia real, que é uma democracia meramente pautada em eleição, que você não tem um engajamento popular, né, e você tem apenas transferências de poder entre os mesmos, isso é interessante, acho que o Rancière ele mostra muito bem isso na questão no ódio à democracia. E essa questão que você falou de democracia e verdade, eu acho que é importante também, muito importante para a gente trazer aqui, porque é o que a gente está vivendo, né? Que tipo de democracia, pegar uma menção que foi feita, né, ao Deleuze e Guattari, e como você já sabe que de uns tempos para cá eu tenho uma certa obsessão pelo tema da autoridade, já que a pessoa colocou que o fascismo é um acima de... Eu acho que nós precisamos, e para mim o Foucault, assim, no final da vida a gente já trocou um pouco sobre isso, não se reduz a falar somente de poder. Acho que tem que falar também sobre as questões do papel
da autoridade, assim, de não apenas líderes autoritários, mas como que a gente é influenciado, como que nós temos essa orientação das nossas ações. Mas, enfim. Denilson, uma vez mais, muito obrigado pelo convite. Demais aos nossos seguidores, aos nossos Fucubias. Um beijo para você, um abraço, um grande abraço.